E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês algo mais palpável em relação àqueles estudos, aquelas análises que eu falo para vocês sobre os impactos da reforma tributária na sua, na minha empresa, tá? Que eu vivo falando aqui nesse canal que a gente está num momento de estudar os impactos da reforma. Nós estamos num momento de entender qual é o contexto, das nossas empresas, da minha empresa, da sua empresa dentro da reforma, quem sou eu dentro da reforma, quem são os meus fornecedores, quem são os meus clientes, eu vivo dizendo aqui para vocês. E esse é o momento de você fazer isso, de você fazer esse estudo e, consequentemente, esse planejamento. Mas de certa forma, fica um pouco cinzento, fica um pouco confuso para quem está me ouvindo aí do outro lado. Então, o meu objetivo hoje é conseguir trazer para vocês algo mais claro nesse sentido do que, por exemplo, do que eu tenho que enxergar efetivamente em relação aos meus fornecedores, em relação aos meus clientes, por exemplo, em relação a mim como empresa, né? Regime tributário, etc. O que eu preciso fazer na prática, no mundo real? Então vamos lá. Então, basicamente, a gente pode separar esse vídeo em três fases, em três tipos de análise diferente que você pode fazer no seu contexto empresarial. Sempre, pensando na premissa de que agora, os custos que você tem com seus fornecedores, eles ganham uma relevância tributária um pouco maior, porque a gente observa, com a reforma tributária, o advento da não cumulatividade plena. Então, o que que isso quer dizer basicamente? A grande maioria dos teus custos, e agora não só dos custos, das suas despesas operacionais, marketing, administrativa, contabilidade, advogados que você tem no seu negócio, eles tendo algum nível de CBS no documento fiscal que tenha esse tributo destacado, você vai poder se aproveitar, desses tributos destacados no documento fiscal, tá. Então, a minha premissa nesse momento é essa, tá. Então a gente separa em 3 fases. Primeiro você vai observar os seus fornecedores, depois você observa os seus clientes e depois você observa, da porta para dentro, você observa a sua empresa. Então vamos começar observando os fornecedores. Basicamente, de uma forma bem prática e bem simples, só para você conseguir começar a analisar os impactos da reforma tributária sem ter que gastar muito dinheiro com investir, não é nem gastar, é investir dinheiro com consultorias, enfim, dos seus fornecedores. Primeira coisa que eu recomendo que você faça com veemência, tá? Foque muito em fazer isso. Entra lá no seu sistema financeiro, na sua planilha do Excel, o que que for, pega, todos os seus fornecedores, todos os seus gastos ali dos últimos 3, 4 anos e filtra os fornecedores que são mais relevantes para a sua cadeia de negócio, tá, para o seu contexto empresarial como um todo. Então você vai pegar lá, pode aplicar a regra de Pareto, os 80-20, né. 20% dos esforços que você emprega gera 80% do resultado. Então você pode, por exemplo, pegar os 20% de fornecedores que geram mais custo e despesa para você e focar, quando a gente fala dessa análise de reforma tributária, focar neles primeiro. Começa com eles e modela a sua análise, refina ela e eventualmente dando certo, você conseguindo fazer essa análise, você parte para os outros 80% que não respondem tanto assim em relação ao seu negócio, tá? Então, é um disclaimer que eu acabei fazendo aqui, mas eu recomendo que você faça isso. Pegue lá todos os seus fornecedores. Agora a gente, como eu falei, a gente tem essa questão da não cumulatividade plena. Então não é só custo do negócio, agora despesa entra também. Então pegue todos os seus fornecedores e faça essa listagem e pegue só 20%. Vamos lá. Primeira coisa que eu analisaria quando eu penso nos meus fornecedores. Qual é o preço que eu pago, né, para esses fornecedores? E com base nesse preço, eu verifico que tributo está embutido naquele preço que aquele fornecedor está me oferecendo. Primeira coisa que eu faria seria isso. Por quê? Com a reforma tributária, pelo menos os fornecedores que não são do Simples Nacional e
aqueles fornecedores que sejam do Simples, mas que eles estejam no regime híbrido, onde eles recolhem somente os demais tributos na guia do Simples, e o IBS e a CBS eles recolhem por fora, esses fornecedores que você tiver, eles vão cobrar o tributo por fora do preço. Então, o preço do serviço, o preço da mercadoria deles, com a reforma tributária, não tem mais tributo embutido. Tá? Então, é um preço que lá em 2033 ou a partir de 2027 é um preço que terá que ser alterado. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um fornecedor de material, eu, incorporador, como eu tenho muitos clientes incorporadores, muitos empresários incorporadores que me seguem aqui no canal. Se eu, incorporador, eu vou adquirir um material para minha obra, eu sei que se eu tenho um fornecedor que ele não é do Simples Nacional, por exemplo, ele é lá do lucro presumido, quando eu compro um material, eu sei que tem lá 18% e 20% de ICMS embutido no preço que o fornecedor ele me cobra. Então, se eu pago 1.000, pode ser que tenha lá 180, R$ 200 dentro desses R$ 1.000 que seja de ICMS. E além do ICMS, a gente tem também o PIS e a COFINS, que ele, como é um tributo sobre o consumo, ele embute no preço e cobra por dentro do preço para mim. Então, eu sei que eu tenho pelo menos aí 21 a 24% de tributo embutido no preço, no caso desses fornecedores. Então veja, 24% do preço de um material pode ser tributo. Com a reforma tributária, o tributo ele é cobrado por fora do preço. Então esses 24% que eu estou falando aqui como exemplo, ele não pode ser cobrado no novo preço do seu fornecedor. Então essa é uma análise que você pode fazer. Quais são os meus fornecedores? Quem são os fornecedores mais relevantes? Qual é o preço que eu estou desembolsando para pagar esse cara? E que tributo está embutido nesse preço que eu estou pagando? Porque a partir daí, quando você for analisar o preço ideal que você teria para negociar com esse fornecedor, você pode partir de um ponto. Você pega esse preço que está embutido hoje, os tributos, e retira os tributos para chegar no novo preço. Aí você vai negociar com esse fornecedor, você vai chegar nele e vai mostrar, ó, hoje eu pago isso para você e esses tributos aqui estão embutidos no preço. Se você não retirar os tributos que hoje estão embutidos no preço, eu vou pagar um pouco mais caro. Vou acabar desembolsando mais dinheiro para poder adquirir esse material, ainda que eu tenha a questão do crédito. Então, a partir daí, você já tem um poder de barganha interessante com esse fornecedor. Você já tem aí um preço ideal, que seria de negociação, um preço justo, pensando aí em negociação, que você poderia chegar e conversar com esse fornecedor, sem gastar muito dinheiro com consultorias, com revisões, com estudos tributários. Você poderia fazer isso nesse momento, inclusive. Outra questão que você poderia analisar em relação aos seus fornecedores. O regime tributário desses fornecedores. O regime tributário deles, agora, ele é muito importante para você quando a gente pensa nessa dinâmica de créditos e débitos, tá? Da reforma tributária. Eu já falei num vídeo que eu vou deixar aqui sobre o Simples Nacional, por exemplo. É fato que o Simples Nacional ele vai sofrer aí uma alteração bem pesada para o nosso contexto tributário. Basicamente, de forma bem resumida, a empresa do Simples Nacional ela terá dois caminhos, tá? Ou ela mantém a forma que ela está hoje, só substituindo PIS, COFINS, ICMS, substituindo ISS, substituindo os tributos sobre o consumo e entrando o IBS, CBS para a guia do PGDAS, então ela continua com a mesma carga tributária, ou essa empresa do Simples Nacional, ela pode escolher ir para um caminho híbrido, ou seja, ela recolhe para os demais tributos ali, ela recolhe na guia do PGDAS, mantém a carga tributária desses tributos no PGDAS, e em relação à IBS e à CBS, ela recolhe como se ela fosse uma empresa do lucro presumido, por exemplo, como se fosse um contribuinte regular de IBS e CBS. Esse é o nome técnico que a gente acaba dando. E aí, qual é o impacto para você que já é contribuinte regular de IBS, de CBS? Basicamente, se o teu fornecedor ele está naquele regime puro, aquele primeiro regime, vamos chamar ele de regime puro, o crédito que você vai ter nesse desembolso que você
ter nessa aquisição com esse fornecedor, ele vai ser equivalente ao valor destacado no documento fiscal. Então, se essa empresa do Simples já tem, pelas próprias características do Simples, tá, uma alíquota bem reduzida de IBS e de CBS, o teu crédito vai ser bem reduzido também, pensando na ótica do crédito, tá? Porque, de certa forma, o teu desembolso com aquele fornecedor vai ser menor também. Então, se é um fornecedor que vale a pena, naquele momento, tu consegue pagar mais barato, ainda que tu tenha menos créditos. Então, tu pode ter uma eficiência operacional, ainda que de forma bem prévia, não tão eficiente do ponto de vista tributário. Se o seu fornecedor ele for daquele outro regime, o segundo regime do Simples, aquele que é híbrido, aí ele seria tratado como um contribuinte regular, então você teria o crédito normal, assim como se você tivesse contratado um serviço ou comprado uma mercadoria de uma empresa do lucro presumido ou do lucro real. Então, fazer essa análise do regime tributário, que é algo que você consegue fazer, basta você ter o CNPJ do seu fornecedor, você consegue ver se ele é do Simples ou não. Então, só de fazer essa análise, você já tem aí um pretexto para conseguir analisar esse contexto de crédito e desembolso. Agora, nós podemos ir para o contexto dos clientes, dos seus clientes. Basicamente, a análise, na minha visão, pode ser a mesma linha de análise que a dos fornecedores. Primeiro, você pega os 20% de clientes que mais respondem pelo resultado da sua empresa e faz essa análise. Quanto que eu cobro desses clientes, né, acerca dos meus serviços, das minhas mercadorias, dos imóveis que eu vendo e quais tributos estão embutidos nesse preço que eu ofereço a esse cliente. Porque da mesma forma que você, quando vai barganhar com o seu fornecedor, em relação a preço, você vai fazer essa análise do tributo que agora é por fora. Se você trabalha muito, por exemplo, no mercado B2B, business to business, negócios para negócios, empresas para empresas, você pode chegar nesse mesmo tipo de contexto estando do outro lado da cadeira. Tá? Você pode aí ser o fornecedor recebendo esses clientes com essas análises de preços. Tá? Eles podem chegar, podem te mostrar, ó, você me cobra tanto, e tem esses tributos embutidos. Você valida com ele, obviamente. E ele vai tirar esses tributos do preço e vai chegar num preço ideal. E aí vocês vão começar a negociar também. Então, na minha visão, se você ter essa informação antes do seu cliente chegar para começar a negociar contigo, como eu falei, principalmente no mercado B2B, talvez você tenha uma vantagem aí na negociação. Tá? Então é muito interessante que você faça isso, que você faça esse filtro de clientes, verifique o preço que você está oferecendo e quais tributos estão embutidos no preço, porque quando a reforma tributária começar a valer, você vai precisar expurgar o efeito desses tributos do seu preço, porque agora o preço ele é cobrado por fora, porque agora o tributo, desculpa, ele é cobrado por fora do preço que você oferece para o seu cliente, tá? Então você já tem aí uma possibilidade muito grande de estruturação de estudo. O regime tributário dos seus clientes, ele acaba sendo importante também, porque se você, novamente, está num mercado que ele é de empresas para empresas, B2B, pensando aí na questão do crédito, se o desembolso para ele valer a pena do ponto de vista financeiro, o crédito para ele vai ser importante. Então, se ele é uma empresa que é do lucro real, se ele é uma empresa que é do lucro presumido, ou simples nacional naquele regime híbrido, ele vai se ligar para isso. Então, se você tem muitos clientes que são lucro presumido e lucro real principalmente, existe um ponto de atenção aí. Tá? Você precisa fazer esse filtro e fazer esse estudo. Fiz a análise dos meus fornecedores lá pensando no contexto do desembolso financeiro que eu vou ter com eles, do tributo por dentro, por fora. Também fiz a análise dos meus clientes pensando nesse mesmo contexto de desembolso ou de entradas de caixa do meu negócio especificamente. Agora eu entendo que tu pode analisar a sua empresa como um todo. Como que funcionaria essa análise de uma forma bem prática e bem simples para você conseguir começar a entender os impactos da reforma. Basicamente, o que você precisa fazer? Identifica
quais são as suas receitas. Aí, quando a gente fala de receita, faz aquele mesmo trabalho da regra de Pareto. Pega lá o 20% de receitas do teu negócio que geram mais resultado para você, identifica ela, descreve o que são elas. Ah, eu sou um comerciante de frutas, eu sou um comerciante de móveis, eu sou um incorporador que vendo imóveis no contexto do Minha Casa Minha Vida, eu sou um incorporador que vende imóveis de alto padrão, eu sou um loteador, sou um construtor. Ah, não, eu sou uma imobiliária, eu faço intermediação de locações ou eu faço intermediação de imóveis de alto padrão. Faz todo esse perfil de receitas que você tem, tá? E não se preocupe em fazer isso rápido. Tome o tempo que for preciso para você entender todas as suas operações, as operações mais relevantes, aqueles 20% que eu falei para você. Conseguiu delimitar muito bem quais são as suas operações? Aí a gente entra com o trabalho de um contador ou de um advogado tributarista que seja especialista em reforma ou em tributação no geral, tá? Por quê? A partir do momento que nós contadores e os advogados, eles têm essa noção de qual operação que você executa, quais operações você executa, a gente consegue encaixar essas operações dentro das regras da reforma tributária. E basicamente o que, que isso quer dizer? A gente vai observar a sua operação e vai ver se tem alguma questão específica. A gente já tem uma noção da regra geral, o tributo vai incidir no fornecimento, regime de competência, por exemplo. A alíquota vai ser a alíquota nominal, ou seja, o Senado estabelece uma alíquota de referência. Vai ter alíquota de referência, os estados e municípios estabelecem as suas alíquotas, e aí a gente forma uma alíquota nominal. A gente pode chegar em 28, não tem uma alíquota definida ainda. A gente pode chegar em 28, 29, 30%, por exemplo. Na regra geral, aplica a alíquota nominal e deduz os créditos da não cumulatividade, por exemplo. Ah, mas só que é uma atividade que tem um regime específico previsto na legislação, por exemplo, para quem trabalha com bens imóveis. Um incorporador, um loteador, um construtor, um intermediador, por exemplo, ele está dentro de um regime específico de bens imóveis. Dentro desse regime, a gente sabe que essa alíquota nominal ela é reduzida para algumas atividades, ela é reduzida em 50%. Então, por exemplo, se você tivesse uma alíquota de 28%, na real tu pagaria 14%, não 28%, entendeu? Algumas atividades, por exemplo, na verdade só uma atividade que é de locação, ela tem uma redução de 70%, entendeu? E ainda existem alguns redutores específicos desse regime específico de bens imóveis, como o redutor de ajuste, que eu já expliquei aqui para vocês, o redutor social para incorporações, loteamentos e para locação. A locação ainda, por exemplo, vai ter um redutor de acordo com o IPTU pago pelo proprietário, né, pelo locador. Não só o IPTU, alguns emolumentos que você pagar também, você vai poder deduzir da sua base de cálculo. Despesa com condomínio, e você, proprietário, arcar, você vai poder também deduzir da base de cálculo. Veja que, além dos créditos da não cumulatividade que eu já falei aqui para vocês. Então, veja que existem regras específicas de acordo com a atividade. Então, por isso é muito interessante que você consiga listar de forma bem detalhada cada atividade geradora de caixa que você tem no seu negócio. Assim, feito essa listagem, a gente consegue verificar se você está nesse regime normal, no geral, de IBS e CBS, ou se tem alguma questão específica para você, que te prevê talvez uma alíquota reduzida, ou que te preveja alguma dedução de base de cálculo. Então, eu vejo que na análise de empresa, é isso que você tem que fazer. Tá? E tem coisa, como eu mencionei para você, que você consegue fazer sem a ajuda de um contador nesse momento em específico. Tá? Para análise como um todo, eu entendo que você deve ter um contador contigo. Mas como eu mencionei, por exemplo, a questão dos fornecedores. E você pode filtrar os 20% que te geram mais resultado, que te geram mais custos e despesas. Isso tu pode fazer sem um computador. A análise dos seus clientes também. São todas questões aqui que talvez você consiga fazer algumas
sem um contador que você consegue fazer agora, inclusive, sem gastar muito dinheiro. Vai gastar um pouco de tempo, mas dinheiro você não gastaria porque são informações que frequentemente tu tem aí contigo. Tá? Então, eu acredito que a partir desse vídeo você tem um norte para começar no mínimo. Tá? Você consegue entender ali os seus fornecedores, ainda que você não seja um contribuinte regular. Tá? Você consegue entender os seus fornecedores, entender os seus clientes e começar a entender a sua empresa no contexto da reforma. Tá? Então, se você precisa de um contador especialista em construção civil, especialista em negócios imobiliários, que está se debruçando na reforma tributária para te ajudar a estruturar a sua empresa para começar a atender as demandas dessa nova legislação, eu vou pedir para você entrar em contato pelo link de QR Code. O QR Code eu vou deixar aqui no cantinho. Nele, você vai ir diretamente para o meu WhatsApp, se você vai falar pessoalmente comigo, ou se você não conseguir entrar por aqui, vou pedir para você entrar pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo. E falando comigo, eu vou buscar entender qual é a melhor alternativa, qual é a melhor ferramenta que a gente pode aplicar para o seu negócio, para que você comece imediatamente a trabalhar esse estudo, esse planejamento, essa estruturação para a reforma tributária. Combinado? Para você que me assistiu até aqui, muito obrigado. Terão mais vídeos no canal. Fica ligado. Curte esse vídeo para que o YouTube entenda que nosso canal está crescendo, que nosso canal ele é relevante de fato. Deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse conteúdo, se faz sentido ou não. Essas análises que eu fiz talvez nem faça sentido, né? Mas se fazer, comenta aqui embaixo e compartilha esse canal e esse vídeo com seus colegas, empresários, contadores e advogados, beleza? Fica ligado, vai ter mais vídeo por aí. Valeu!